Apocalipse, capítulo 22. Vamos, na verdade, ler o verso anterior e entrarmos no verso 1 do capítulo 22. Então, Apocalipse 21, versículo 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Versículo 14, 13 e 14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Eu queria colocar dois aspectos preliminares antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, Romanos capítulo 3. Em primeiro lugar, a visão bíblica de tempo é contrária à visão grega do tempo, a visão filosófica grega. Os gregos concebiam o tempo como sendo cíclico. Quando nós temos uma concepção de tempo cíclica, nós entendemos que as coisas se repetem à medida que o tempo então passa. Isso abre portas para que nós creiamos em reencarnações. Se o tempo tem uma evolução cíclica, então nós podemos ter diversas reencarnações através daquele processo, como eles entendiam, até que num processo de crescimento, aqueles seres seriam aperfeiçoados. Essa concepção cíclica de tempo abre portas para diversas heresias. Mas a concepção de tempo, segundo a Bíblia, é que o tempo é criação. O que é o universo? O universo é tempo mais espaço. Tanto o tempo quanto o espaço são criação. Por isso, o nosso Senhor Jesus, o Criador, ele diz no verso 13 do capítulo 22, eu sou. Esse que é o eterno Deus, o Deus não criado, o Deus que criou todas as coisas por meio do seu verbo, do seu logos, da sua palavra, que é o seu Filho. Então esse Filho se refere a si mesmo como o eu sou, porque ele é Deus. Então ele diz, o Alfa e o Ômega. E é óbvio que esse texto não está dizendo que ele teve um princípio, mas sim que ele é o criador do princípio. Eu sou o princípio e o fim. Ele não está dizendo, eu tive um princípio e terei um fim. A palavra de Deus é muito clara a respeito de quem é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é antes de todas as coisas. Colossenses capítulo 1. E nele tudo subsiste. João capítulo 1 também diz, sem ele nada do que foi criado, do que foi feito, se fez.
Então, eu sou o alfa e o ômega. A concepção bíblica de tempo é uma concepção linear. Irmão, isso é muito importante. Isso não é um detalhe qualquer. O tempo é uma linha de princípio e de fim na linha da eternidade, sem princípio e sem fim. Por isso que, à luz dessa concepção bíblica de tempo, nós podemos chamar, embora literalmente essa palavra seria estranha, mas nós a usamos por causa da concepção bíblica de tempo, linear. Nós falamos, a partir do tempo, nós falamos de eternidade, o quê? Passada. Eternidade não tem tempo, ela não é passada nem futura. Por que nós falamos eternidade passada? Nós estamos nos referindo ao período antes do início do tempo, antes do alfa, antes do princípio. Eternidade passada. Então, na mesma linha, não uma linha mais baixa, não uma linha mais alta, não um processo cíclico, mas na mesma linha, nós temos um ponto, criação. No princípio, criou Deus. Tempo, espaço, universo. Então, no final dessa linha, o fim. Quando podemos dizer que o tempo mergulhará novamente na eternidade. Não porque ele tenha se desvinculado da linha da eternidade, mas porque esse tempo que tem um ponto inicial, terá um ponto final. Então essa é a concepção bíblica de tempo. Então nós chamamos esse tempo, entre aspas, depois do fim do tempo, de quê? Eternidade futura. E Paulo usa algumas expressões muito interessantes, como por exemplo nos primeiros versículos de Tito, na sua epístola a Tito. Ele diz que essa graça, essa esperança proposta, foi nos dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Porque ele está dizendo que esse propósito de Deus se manifestou historicamente no tempo, mas foi um propósito concebido na eternidade. Então os irmãos nunca percam esse entendimento, porque isso nos ajuda muito. A concepção bíblica de tempo. Então, mais um fator decorrente disso. Quando nosso Senhor, o Verbo eterno, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que não tem princípio e não tem fim, mas é o criador do princípio e do fim, quando ele mergulha na história, o que é que nós temos? A imersão do eterno na história. Então, irmãos, qual é o fundamento essencial do Evangelho? É que o Verbo, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele se fez, ele entra na história, ele mergulha na história, ele se torna participante de carne e sangue. Então o eterno propósito de Deus se torna histórico. Irmãos, a nossa fé tem raiz histórica, porque o eterno entrou na história. Agora, que tipo de religião, de filosofia, de ensino que você conhece, que tenha esse escopo, esse alcance, hein? Qual? O budismo tem? O hinduísmo tem? Nenhuma filosofia tem esse alcance. O mergulhar do eterno na história. Deus se fez carne. Por isso que Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Concebido em Deus desde os tempos eternos. Lembra que Paulo diz isso também no final de Romanos 16, os últimos versículos? Os irmãos querem abrir? Romanos 16, olha o que Paulo diz ali. Os últimos versos de Romanos 16. Versículo 25, preste atenção. Ora, Paulo está encerrando a sua carta. Romanos 16, 25. Ora, para aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O que é o evangelho? O que é a pregação de Jesus Cristo? Segue que modelo? De onde isso vem? Conforme, de acordo com o quê? A revelação do mistério, guardado em silêncio. Quando? Nos tempos eternos. Que versículo, irmão. Esse é o evangelho. Esse é o alcance do evangelho. O mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Mas agora se tornou manifesto, porque o Verbo se fez carne. Ele cumpriu então um propósito concebido desde a eternidade. Por isso nós citamos ontem
O próprio livro de Apocalipse, onde nós estávamos, no capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, por causa daquela lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, que nosso irmão Ernie acabou de compartilhar. Por isso o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E Pedro, na sua primeira epístola, ainda dá um passo para trás e diz que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, e manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, irmão, por que é importante falarmos sobre isso? Porque nós vamos estudar Romanos 3, a partir do versículo 21. E quando estudarmos Romanos 3, você vai ver que é essencial nós termos uma concepção bíblica, linear do tempo, como tendo um ponto de princípio e um ponto de fim nessa linha chamada eternidade, ou tempos eternos. Precisamos dessa visão para compreender Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Segundo ponto que eu queria colocar como introdução. Eu penso que os irmãos têm percebido que tanto eu quanto o Ernie temos compartilhado esse assunto panoramicamente. Porque nós não podemos, em 8 reuniões, entrar em detalhes a respeito da expiação, já que esse assunto é um imenso assunto. É assunto de toda a Bíblia. Toca esse propósito eterno. Mas, irmão, veja bem. Para mim, a analogia mais adequada para procurar explicar esse segundo ponto que eu quero enfatizar é a seguinte. Você tem um quebra-cabeça. Preste atenção. Um quebra-cabeça de 100 peças. Não precisa ser grande demais. Um quebra-cabeça de 100 peças. Então você espalha aquelas peças na mesa e pega uma peça. E você pode olhar aquela peça por horas. Talvez você não descubra nem o que ela é e o que ela significa. Ela é uma peça. Mas se você tem aquela peça e todo o restante do quebra-cabeça já montado, faltando apenas aquela peça, e você coloca aquela peça no quebra-cabeça, o que acontece? Você tem a visão de todo o quadro. Por isso que nós precisamos ver a peça chamada expiação dentro do quadro que o apóstolo Paulo chama de a visão celestial. Atos 26, 19. Atos 26, 19. Quando ele termina o seu testemunho perante o rei Agripa, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, no singular. Ele não diz as visões. Quando ele fala sobre as visões e revelações, no plural, do Senhor, que ele, como um homem em Cristo, que foi arrebatado até o terceiro céu, em 2 Coríntios capítulo 12, nós podemos dizer que ele está se referindo às diversas peças do quebra-cabeça, as visões e revelações do Senhor. Mas quando Paulo pega essas visões e revelações, ele fala assim: olha, essa aqui é uma visão, essa aqui é uma revelação, essa é uma outra visão, mas essa aqui, eu não sei qual é a relação dessa aqui com essa aqui. Também não sei qual é a revelação dessa visão com aquela outra visão. Paulo junta essas visões e revelações de 2 Coríntios 12 num pacote só, em Atos 26, 19, e coloca no singular: eu não fui desobediente, ó rei, à visão celestial. Irmãos, faz muita diferença nas nossas vidas, porque na vida espiritual, a visão espiritual não é tudo, mas a visão espiritual é o começo de tudo. Se a visão espiritual não nos cativar, não nos capturar, nós não temos como prosseguir sendo fiéis ao Senhor. Por isso é mais importante compartilhar um assunto panoramicamente, mostrando o quebra-cabeça, e então, segundo a administração do tempo, conforme o Senhor permitir, tirar aquela peça e falar algumas coisas importantes sobre ela. Então nós vamos procurar hoje tirar a peça. Nós já tivemos reuniões a respeito da visão geral do quebra-cabeça. Agora vamos tirar essa peça, expiação, e vamos olhar um pouquinho os detalhes maravilhosos dessa peça. Em Romanos, capítulo 3. Vamos ler esse texto. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mas agora, tempo, historicidade, agora, mas agora, sem lei, se manifestou
a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tempo, novamente, anterior. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Acho que nós podemos ir embora, né? Não precisamos pregar, já foi pregado. Todo o texto está aí. Toda a maravilha desse texto. Podendo compreender, entender esse texto à luz desse quadro montado da expiação. Mas vamos orar. E já que não está na hora do almoço ainda, vamos usar essa 1 hora para procurar olhar um pouquinho dessa peça maravilhosa, chamada propiciação, expiação. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, nós precisamos totalmente de Ti. Pedimos ao Senhor que nos capacite pelo Seu Espírito a tomar essa peça e olhar em alguns detalhes dessa obra tão maravilhosa, realizada na cruz do Calvário, a propiciação. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Socorre-nos. Nós olhamos para Ti. Esperamos tudo das Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 21, então, diz assim: mas agora. Esse mas agora está à luz de tudo que Paulo tem a nos dizer a partir de Romanos 1:18, especificamente, até 3:20. Essa poderia ser, numa divisão para estudo, a primeira sessão do livro de Romanos, onde Paulo trata com o assunto da condenação de todos os homens debaixo da justiça e da ira de Deus. Irmão, observe que quando o apóstolo Paulo vai colocar o assunto da expiação, ele também faz o voo panorâmico. E ele entra em alguns detalhes que são para ele fundamentos para se poder compartilhar a propiciação. Então, no capítulo 1, verso 17, ele usa uma expressão, a primeira vez nessa epístola, a justiça de Deus. Nosso irmão Ernie, no primeiro período especificamente, compartilhou sobre a justiça, a santidade, a soberania e o propósito de Deus. Paulo usa aqui essa palavra, partindo do caráter de Deus. Porque propiciação precisa necessariamente ser vista à luz do caráter de Deus, por um lado, porque o caráter de Deus é o fundamento sobre o qual e pelo qual a propiciação se fez necessária, e a propiciação precisa ser vista também à luz do propósito de Deus. Porque o propósito da propiciação não é o perdão. O propósito da propiciação qual é?
restaurar-nos a glória de Deus, a imagem de Deus. Os irmãos estão vendo? Nós vamos ver isso agora mesmo, estudando o texto que está aí na frente, apenas para que os irmãos se enquadrem. A propiciação tem que ser vista, primeiro, à luz do caráter de Deus, quem Deus é, para que nós entendamos por que Cristo morreu. Isso tem sido bastante compartilhado até aqui. Por outro lado, a propiciação realizou o quê? Perdão de pecados, é o propósito. Nos justificar, embora seja algo tão grande, esse fundamento da justificação pela graça, mas também não é o propósito. O propósito é pelo perdão, pela justificação, pela santificação, nós nos tornarmos, pela glorificação, também, nós nos tornarmos idôneos, compatíveis, adequados. Adequados a quê? A glória. A glória. Por isso Romanos 2,10 diz que o nosso Senhor está conduzindo muitos filhos à glória. Por quê? Baseado no quê? Segundo Hebreus capítulo 2. Porque Ele aperfeiçoou, por meio de sofrimentos, o autor, com A maiúsculo, da salvação deles, o nosso Senhor. Obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, esses dois aspectos são muito importantes para podermos compreender o que Paulo quer nos dizer em Romanos 3, 21 em diante. Então, como eu disse, a primeira seção de Romanos a respeito da condenação de todos os homens, ela vai do versículo 1,18 até o capítulo 3, versículo 20. Nessa seção, se dermos aí um passozinho para trás, no verso 17 que eu acabei de citar, Paulo menciona então a justiça de Deus. Esse é o pano de fundo. Depois o que ele fala no verso 18 de Romanos 1? Qual é a primeira frase aí? A ira de Deus. Irmãos, nós não gostamos muito dessa expressão, mas é por onde Paulo começa. Nós gostamos de o amor de Deus, né? Mas a ira de Deus é tão 100% constituinte do caráter dele quanto o seu amor. Não há nenhum desequilíbrio em Deus entre a sua ira e o seu amor. A sua ira e o seu amor são plenamente equilibrados e perfeitos, ambos os atributos. E por causa da sua ira santa contra tudo aquilo que se opõe a Ele, que se antagoniza a Ele, o pecado, a carne, o mundo, o diabo, por causa da ira de Deus, é que Deus então trata com a questão dessa inimizade, dessa rebelião, desse pecado no seu universo criado. Então Paulo tem que começar por aí, senão ele não pode falar da propiciação. Então, primeiro, justiça de Deus, Romanos 1,17. Segundo, ira de Deus. Sabe quantas vezes essa palavra aparece em Romanos? 10 vezes. Ira. A ira de Deus. Depois, irmãos, só lá, abra por favor, capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Romanos 5,8. Mas Deus prova o quê? O seu próprio? Agora sim. Agora sim. O amor de Deus mostrado, expresso, exposto, como nós vamos ver em Romanos 3, exposto publicamente. Como sendo então baseado, ou expresso mesmo, no equilíbrio dos seus outros, vamos chamar de atributos. Ou seja, a sua justiça e a sua ira. Nós não conseguimos ver a profundidade desse amor sem vermos a profundidade dessa ira. Os irmãos compreendem? Para vermos a profundidade do amor, precisamos ver a profundidade da ira. Porque foi o amor de Deus e a ira de Deus que requereram a obra histórica na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a plena expressão da justiça e da ira de Deus e do amor de Deus. Porque o justo foi oferecido pelos injustos. Substituição. O justo substituído pelos... ou os injustos substituídos pelo justo. 1 Pedro 3,18. O justo pelos injustos. Para fazer o quê? Para nos perdoar os pecados? Não. 1 Pedro 3,18 diz para nos conduzir a Deus. Comunhão, restauração da glória, do caráter, né? Então esse é o propósito da expiação. Então nessa luz é que nós precisamos estudar Romanos 3, versículo 21 em diante. Vamos voltar a esse texto. Mas agora,
naquele ponto do tempo, há aproximadamente 2000 anos, nessa história, dentro desse tempo que Deus criou, com princípio e com fim, num certo momento dessa história, aproximadamente 4000 anos depois de o homem ter sido criado na história, 4000 anos aproximadamente depois do Éden, depois da queda, se manifestou nesse ponto da história a entrada do Eterno na história, participando de carne humana, carne e sangue. Mas agora, sem lei, o sentido de Paulo é a parte da lei. Por que a parte da lei? Porque a lei não serve para nada? Porque a lei foi algo errado? Não. A lei, segundo Romanos 7, é o quê? Santa, justa, boa e espiritual. Paulo fala essas 4 coisas sobre a lei: santa, justa, boa e espiritual. O problema está com a lei? Não. Mas eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Por isso que no livro de Hebreus diz assim: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não porque há problema nela, mas porque há problema aqui. Nós não podemos ser aperfeiçoados pela lei, porque nós somos vendidos, palavra forte que Paulo usa em Romanos, vendidos à escravidão do pecado. Por isso ele dá aquele grito em Romanos 7: desesperado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você já estudou aquela expressão? Corpo dessa morte? Você já estudou? Havia um certo tipo de penalidade aplicado no Império Romano para os assassinos. Sabe como era? Ele deveria carregar o corpo da pessoa que ele matou, amarrado nas costas dele, até aquele corpo apodrecer. Possivelmente é essa a figura que Paulo tem usado nesse texto. Ele se vê um assassino, e ele está com a penalidade amarrada, apodrecendo nas costas dele. Então ele está andando 24 horas por dia, dormindo ou acordando, com aquele corpo da sua vítima amarrado nas suas costas, apodrecendo, cheirando mal, pesando. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Então ele diz no verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A luta de um cristão, né? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas com os meus membros, na lei do pecado, eu vejo outra lei guerreando nos meus membros, pelejando contra a vontade de Deus. E agora? Paulo vai ser um homem eternamente dividido? Nós seremos homens eternamente divididos? Não, graças a Deus, porque ele entra em Romanos 8, dizendo assim: mas agora, de novo agora, esse agora é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, embora a lei não tenha tido capacidade para nos aperfeiçoar, porque nós somos vendidos à escravidão do pecado, agora, em Cristo, quando nós andamos pelo Espírito, nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição. Romanos 5, em Cristo. Agora, Romanos 8, quando nós que já estamos em Cristo, esse é o nosso lugar. Quando nós andamos segundo o Espírito, porque nós podemos estar em Cristo, mas andar segundo a carne. Mas se nós que estamos em Cristo, porque nascemos de novo, andamos segundo o Espírito, o que acontece? Romanos 8:3. Para que o preceito da lei, o que a lei moral, a lei justa, a lei santa de Deus requer, possa se cumprir em nós. Porque Deus nunca vai jogar a sua lei fora, porque a sua lei é a expressão do seu caráter. Quando a Bíblia diz que Cristo cumpriu a lei, significa que Cristo não aboliu a lei, mas que Cristo, cumprindo a lei em si mesmo, ele se colocou como o meio da nossa justificação. Agora nós não podemos e não precisamos cumprir a lei para sermos justificados. Nós cremos naquele que cumpriu plenamente a lei e somos justificados nele. É assim que Paulo nos ensina o assunto da justificação. Então agora em Cristo, nós que somos justificados, quando andamos segundo o Espírito, abra Romanos 8:3, por favor. O que fora impossível à lei,
Por que foi impossível a lei? Porque ela estava enferma pelo... Mas, irmão, não há pecado na lei. Há pecado em nós. Não é? Então ela estava enferma pelo pecado, ou enfraquecida pelo pecado, em nós, na nossa carne. Ela não pode nos aperfeiçoar. Olha essa próxima frase agora, que maravilha. Qual é a próxima frase? Isso fez Deus. Isso não te lembra Gênesis 3:21? Fez Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Nós compartilhamos ontem. Romanos 8:3. Isso fez Deus. Fazendo o quê? Enviando o seu próprio em semelhança de carne. Quando Deus criou Adão, Adão tinha pecado ou não tinha pecado? Então, quando o Senhor Jesus assumiu carne e sangue humanas, Ele assumiu-as sem pecado. Porque o pecado não é parte do que Deus criou, da natureza de Deus. Então Ele tinha semelhança de carne pecaminosa, mas nele não existe pecado. 1 João capítulo 3. Então, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, ou seja, com respeito ao pecado ou com relação ao pecado. Porque quando ele entra no batismo do Jordão para ser batizado por João, ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, por que ele precisa ser batizado, irmão? O batismo de Jesus no Jordão, por João Batista, fala da identificação do Santo Cordeiro de Deus com os pecadores perdidos. Identificação. Então, quando João assusta com aquele fato de Jesus ter se apresentado para o batismo, o que Jesus fala? Você se lembra? Deixa por enquanto, porque convém que se cumpra toda a... Convém que se cumpra toda a... Olha o que o Senhor falou. Às vezes a gente lê a Bíblia tão relaxadamente, né? Jesus parece estar dando uma resposta tão sem importância para João. Ô João, me batiza aqui, João, porque convém que se cumpra toda justiça. Olha o que o Senhor está falando. João, em mim vai se cumprir tudo que a lei justa, santa e boa de Deus requer de um homem. E o homem não consegue fazer, por mais que ele tente, porque ele é vendido à escravidão do pecado. Mas agora, João, convém que em mim se cumpra toda justiça. Que maravilha, irmãos. Então aquela vida humana perfeita. Este é o meu filho amado. Quando ele entra no Jordão, essa voz que ele ouve. Esse é o homem, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E depois ele caminha 3 anos de ministério, depois ele sobe no Monte Hermon, e o céu não se aguenta, o céu se abre de novo, porque aquele homem subiu lá, não é? E a segunda vez a voz do céu: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E lembre-se, quem estava do lado do Senhor Jesus lá no Monte da Transfiguração? Moisés e... Leia Romanos 3:21 de novo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada por quem? Lei, Moisés. E os profetas, Elias. Essa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que é a justiça de Deus encarnada, foi testemunhada pela lei, pelos profetas. Não apenas porque as escrituras do Velho Testamento, a lei e os profetas do Velho Testamento apontam para Cristo, como falamos ontem, aquele telescópio. Lucas 24, o Senhor Jesus disse: tudo que de mim, sobre mim está escrito onde? Na lei e nos... Porque tudo no Velho Testamento aponta para Ele. Ele é o Filho do Deus vivo. Mas agora, irmãos, para que isso se torne um fato histórico, claro, especialmente para aqueles 3 discípulos e para nós, que temos a palavra nas nossas mãos. Aparece então no Monte da Transfiguração Moisés, a lei, o legislador, e Elias, o reformador. Ambos foram enviados por Deus para cumprir o mesmo propósito: restaurar a nação aos propósitos de Deus. Moisés, legislador; Elias, reformador. Então aqueles dois dão testemunho da justiça de Deus que agora se manifestou. Moisés não pôde introduzir o povo na terra de Canaã. Por que você acha? Só porque ele feriu a rocha 2 vezes? Sim, Deus o disciplinou, porque ele feriu a rocha 2 vezes, enquanto ele não deveria ter ferido nenhuma vez. Naquele momento, ele deveria ter apenas feito o quê? Falado a rocha. Fala a rocha, e ela te dará água, porque a rocha naquele momento representa o Cristo
exaltado, o Cristo que já foi ferido a primeira vez. Então, na primeira vez Moisés feriu, na segunda vez ele devia apenas falar. E ele feriu 2 vezes, aborrecido com o povo. E o Senhor o julgou e disse: você não vai entrar na terra, você vai ver a terra. Sim, essa é a história, mas muito mais do que isso. Sabe por que Moisés não entrou em Canaã? Porque a lei não pode nos introduzir no descanso. E a terra de Canaã é figura do descanso de Deus, segundo o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 4. Lembra? Ele diz assim: Josué, que foi o sucessor de Moisés, Josué introduziu o povo na terra, não introduziu? Mas Hebreus 4 diz assim: nem Josué pôde lhes dar descanso. Porque Davi, que veio muito tempo depois de Josué, Davi fala com a sua boca posteriormente a respeito de outro dia. Então o autor de Hebreus diz assim: resta um descanso para o povo de Deus. Quem é esse descanso? Cristo. Quando que nós entramos nesse descanso? Quando nós habitamos em Cristo. Não apenas posicionalmente, porque Deus nos uniu a Cristo, mas espiritualmente. Quando nós vivemos em Cristo, permanecemos em Cristo, habitamos em Cristo. Então ele diz assim: esforcemos por entrar naquele descanso. O descanso que o sábado não deu, o descanso que Canaã não deu, Josué não deu, o descanso que Davi não deu, quando unificou, né, aquele reino, naquele período veterotestamentário, mas o descanso que está em Cristo, do qual todos os outros são símbolos, são tipos. Então agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora nós vamos estudar melhor ainda esse versículo, um pouco melhor. Deixa aí marcado esse texto de Romanos, vai ser o nosso texto básico. E vamos ao Evangelho de Lucas, rapidamente. Lucas capítulo 9. Vamos ver qual foi o tema dessa conversa do Monte da Transfiguração. Apenas Lucas registra esse assunto do Monte da Transfiguração. Entre esses 3 que ali estavam inicialmente: Jesus transfigurado, e de um lado Moisés, e do outro lado Elias. Veja apenas o verso 31. O verso 30 diz que 2 varões falavam com ele, com o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Verso 30, né? Agora preste atenção no verso 31. Lucas 9, 31. Os quais apareceram em glória e falavam do quê? Qual o assunto esse colóquio do Monte da Transfiguração? A sua partida. Mas se você estudar bem esse verso, você vai ver que essa expressão não se refere apenas à morte. Essa expressão, a sua partida, inclui, é claro, através da morte, mas inclui a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua entronização, a sua partida. Não apenas partida entrando na morte, mas sua partida para os céus, sendo ressurreto, ascenso e entronizado. Então essa partida fala da obra total do Senhor, entrando na morte, saindo da morte, sendo ascenso, sendo entronizado, como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eles falavam dessa partida, por quê? Porque tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas escreveram, apontava para essa hora. E agora eles têm de alguma maneira o privilégio de conversar com aquele que eles não conheceram, com aquele que eles não viram, mas aquele que era o objeto da profecia deles, da palavra deles. Então eles estavam conversando com ele: e agora? Agora é a hora da sua partida. Agora em ti tudo será cumprido. Que bom se Lucas tivesse registrado um pouquinho mais dessa conversa, né? Entre os 3. Mas eu creio que esse era o foco. O Senhor é aquele que ia cumprir tudo que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então aqueles 2 são retirados de cena, porque a lei não pôde dar descanso algum, porque a lei não aperfeiçoa coisa alguma. Elias foi tirado de lado, porque as obras do homem, mesmo um homem enviado pelo Espírito, com a capacidade do Espírito, não tem poder de reformar uma nação, não tem poder de resgatar um povo. A reforma de Elias foi em vão, e de todos os profetas do Velho Testamento foi em vão. Mas agora vem um reformador, entre aspas, que vai restaurar o povo para Deus à maneira de Deus. Ezequiel 36 diz assim: dar-lhes-ei um coração novo. Essa é a maneira de restauração do Senhor Jesus. Dar-lhes-ei um espírito novo.
Ezequiel 36, 26. Dar-lhes-ei um novo coração. Não é uma lanternagem espiritual. Nós não somos um carro batido, que o Senhor está fazendo é a lanternagem para dar o brilho de novo. Nós somos um carro batido com perda total. Não tem recuperação. Então o Senhor está nos recriando. Coração novo, espírito novo, e não acabou não. E porei dentro de vós o meu espírito, para que andeis nos meus estatutos, os meus juízos e os observeis. Esse texto de Ezequiel. Tão grande salvação. Então a justiça de Deus, testemunhada, voltando em Romanos, pela lei e pelos profetas. Aí ele continua. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Mas que distinção que pode haver? Quando Paulo fala sobre os pagãos que não têm Deus, lá no capítulo 1, ele diz que eles trocaram a verdade em mentira, adoraram a criatura no lugar do Criador, você se lembra? Se misturaram com paixões infames, os homens mudaram a sua maneira natural de se relacionar-se sexualmente, assumindo contato homens com homens, e etc, etc, falando sobre os ímpios, capítulo 1. Mas quando ele entra no capítulo 2, ele vai falar dos judeus, o povo cheio de orgulho nacional, nós temos a lei, nós temos oráculos de Deus. Ele vai dizer assim, você, que se chama guia de cego, instrutor de ignorante, quando você deixa de praticar aquilo que você conhece, você é 2 vezes pior do que o ímpio que não tem lei. É isso que Paulo fala no capítulo 2. Porque você prega a lei, mas não pratica a lei. Você prega a lei, mas não obedece a lei. Você, além de ser pecador, é hipócrita. Né? Então Paulo termina no capítulo 3 dizendo assim, a partir do verso 10. 3:10 de Romanos. Não há justo. Irmãos, porque esse é o homem segundo Deus. O homem segundo Deus é um homem com H maiúsculo. É um homem que satisfaz sua justiça, sua santidade, sua glória. E não há nenhum outro homem que tenha satisfeito esse padrão, senão aquele verbo que se fez homem, carne mesmo, espírito humano, alma humana, corpo humano, homem mesmo. Bebê que teve que ser enrolado em faixas e cuidado com muito carinho, mesmo que colocado naquela manjedoura, porque não tinha lugar para ele. O eterno Criador, envolto em faixas. Então aquele menino cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, conversando com aqueles doutores, já com 12 anos de idade, dizendo que importava para ele cuidar dos negócios. Lembra? A mim me importa cuidar dos negócios do meu pai. Quais são os negócios do meu pai? Mais para frente do seu ministério ele disse assim, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas quando ele inclina sua cabeça na cruz do Calvário, ele diz, está trabalhado, está terminado, está consumado. Então quando nós vemos o livro de Hebreus, nós vemos 4 vezes em Hebreus, assentou-se. Ele assentou, ele não tem mais nada para fazer. Ele aguarda, até que daí em diante, todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque ele está sentado à destra de Deus, sumo sacerdote, 4 vezes no livro de Hebreus. Assentado. Então, não há distinção. Final do verso 22. Por que não há distinção? Porque não há justo, Romanos 3:10. Não há sequer um. Não há quem entenda. Tomás de Aquino estava errado quando disse que a queda não afetou o intelecto humano. Porque a palavra de Deus está dizendo que não há quem entenda. Todos nós temos entendimento entenebrecido, como Paulo diz lá em Efésios 4. Não há quem busque, a vontade foi afetada. Nós não temos vontade de buscar a Deus, por nós mesmos, o homem natural. Muito pelo contrário. Ele se afasta, ele se afugenta de tudo que se refere a Deus. Não há quem busque, a vontade foi afetada. Não há quem entenda, a mente foi afetada. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Você vê que parece que como o Senhor está assim, descortinando a terra, e buscando daqui, buscando de lá, e fazendo aquela busca, uma busca, 4.000 anos de busca, desde Adão. E a conclusão, não há sequer um. Mas quando aquele homem se manifesta, o céu se abre. Este
é o meu filho amado, em quem me comprazo, o meu eleito, a ele ouvi. Então, versículo 13 diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, e por aí ele vai. Versículo 16 ele diz: nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. E conclui: não há temor. Isso é uma conclusão. Tudo que foi dito anteriormente prova isso. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso o versículo 22, parte final: não há distinção. Não há distinção. Depois ele entra no verso 23, tão lindo. Aqui eu queria destacar para os irmãos, para a gente não consumir tempo demais. Esse texto, esses versículos são muito ricos, muito cheios de verdades espirituais. Então vamos destacar alguns pontos. O verso 23 é muito brilhante nesse contexto. Porque quando Paulo diz assim, pois todos pecaram, ele está usando um tempo no grego que se chama aoristo. É um tempo verbal na língua grega. E esse tempo significa o seguinte: ele se refere a uma ação. Quando o verbo é usado nesse aoristo no grego, ele se refere a uma ação que foi, preste atenção, completada no passado, mas que tem efeitos por toda a vida, consequência por toda a vida. Permanecem as consequências de algo que foi completado, feito completamente no passado. Então agora nós entendemos capítulo 5, que ele vai explicar. Nós pecamos em Adão. Em Adão todos morrem. Em Adão todos pecaram. Nós nascemos pecadores. Então ele diz, porque todos pecaram, não só porque nós cometemos pecados, mas porque nós pecamos em Adão. Ele é o cabeça da raça. Todos pecaram, aoristo, uma ação passada com efeitos permanentes. Agora, olha aí a próxima palavra, e carecem. Uma palavra também que merece ser estudada. Deixe marcado o livro de Romanos, vá bem rápido, por favor, em Lucas 15, 14. Lucas 15, 14. Você lembra que Lucas fala da parábola do filho pródigo, não é? Lucas 15. Esse capítulo é chamado de o capítulo das coisas perdidas. Tem uma ovelha perdida, tem uma moeda perdida e tem um filho perdido. No mesmo capítulo. Então, em Lucas 15, verso 14, olha que interessante. Lucas 15, 14, final do verso 14. Olha aí com atenção. Diz que aquele filho fedorento, cheirando porco, miserável, afastado do pai, alienado, não é? Lá diz no verso 14 que depois de ele ter consumido tudo, veja bem, consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele, esse pródigo, esse filho, o que diz? Começou a passar necessidade. É a mesma palavra grega. Por isso que eu citei para os irmãos. A mesma palavra que o Espírito Santo usou lá em Romanos 3, 23. Carecem. Que coisa, irmão. Quando você coloca as duas palavras juntas, então, o quadro é tão lindo. Em que sentido nós carecemos da glória de Deus? Nós perdemos tudo, como é dito a respeito do filho pródigo. Nós estamos passando necessidade. Nós estamos miseráveis, nós estamos fedorentos, nós estamos alienados. Ele passou a sentir, né, necessidade. Carecem da glória de Deus. Mas assim como na restauração do filho pródigo, só o pai pode cumprir aquela restauração. Tirando aquela roupa fedida daquele filho e dando para ele novas vestes. Lembra? Que fala de justificação. Dando a ele novas vestes. Dando para ele um anel no dedo. Irmãos, quando ele saiu de casa, ele não tinha direito a nada. Você sabe que nas famílias orientais, preste atenção nisso. Nas famílias orientais, se um filho dissesse para um pai o que o filho pródigo disse, o que ele disse para o pai? Pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. Não foi isso que ele disse? Sabe o que significa isso? Tirar a luva dele, segurar a luva assim e fazer assim, ó, na cara do pai. Dizendo assim, você é um velho, rico, muito rico, velho, e que está durando demais, demorando demais para morrer. Dia a dia eu estou esperando que o senhor morra, para que eu possa pôr a mão na minha herança e viver a minha vida e gastar o meu dinheiro como eu quiser. Então quando ele foi ao pai, ele disse assim, pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Ele está dizendo isso. Você está demorando para morrer. Eu quero a minha herança. Me entrega logo, para eu viver minha vida e gastar como eu quiser. E a palavra não diz que o pai abriu sequer sua boca, mas que o pai simplesmente deu a ele o que ele pediu. Disciplina de Deus. Governo de Deus.
Então, quando aquele miserável rico, aquele rico sem saber que era miserável, vai com a sua mísera riqueza para aquela terra distante, ele volta com a sua imensa pobreza para ser recuperado por aquele pai tão magnífico. Que diz a palavra que quando aquele filho fedido e maltrapilho estava vindo de longe, diz a parábola em Lucas 15 que o pai o avistou de... Aquele é o pai que fica sentado na varanda, esperando o filho voltar. O pai o avistou de longe. Agora imagine a cena, o velhinho. Quando vê aquele filho de longe, como é que ele pôde reconhecer aquele filho, né? Devia estar um trapo. Mas diz a palavra que quando o avistou, aquele velho saiu correndo. O filho deve ter falado, calma pai, vem devagar, porque se eu cair aí vai ter problema. Não é? Aí diz que o velho saiu correndo. Lê o texto para você ver, Lucas 15. E ele saiu correndo. E o que o pai fez? O abraçou e o beijou o fedorento. Aí ele começa a tentar falar a frase que ele tinha ensaiado quando ele estava lá na miserabilidade. Ele ensaiou uma frase, porque ele precisava de alguma maneira, de alguma coisa para falar para esse pai. Então ele ensaiou a frase lá no chiqueiro, ele ensaiou a frase. E a frase era assim: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Essa foi a frase que ele ensaiou. Então ele veio preparadinho. E quando o pai sai correndo e vai lá abraçando o filho e o beija, ele vai falar, ele treinou antes, né? Então você lê a parábola depois e você vai ver. Ele começa a falar: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele para aí. De alguma maneira ele é interrompido aí. Ele não diz, não completa a frase que ele ensaiou: faze-me como um dos teus trabalhadores. Sabe por quê? Porque a nossa posição de filiação não pode ser mudada. O Senhor não nos chamou para sermos os seus empregados. Nós somos seus filhos. Então, quando ele recupera aquele maltrapilho, ele interrompe aquele filho, e ele toma uma atitude ainda mais extravagante. E acho que esse é o único nome adequado. Essa não é a parábola do filho pródigo. Essa é a parábola do amor extravagante do pai. Então, quando ele interrompe aquele filho, ele diz assim: traz o novilho cevado. Aquele boi gordo, preparado para fazer um belo de um churrasco. Estava lá sendo engordado há muito tempo. Era a hora daquele boi morrer. Aquele boi é um tipo de Cristo. Então ele diz: traz o boi cevado. Vamos matar, vamos fazer festa. Porque ele estava perdido e reviveu. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então ele diz: traz as melhores vestes, para tirar aquela roupa fedorenta e colocar aquelas vestes que na Bíblia aponta para justificação. E depois ele diz: traz o anel. Irmão, é que anel? O anel significa herança. Quem usa anel é o herdeiro. Aquele filho já tinha recebido a sua herança. Não já? A parte que lhe cabe. Ele foi para onde queria ir e gastou tudo. Perdeu tudo. E começou a passar necessidade. Que tipo de herança agora ele tinha na casa do pai? Nenhuma. Mas o pai falou: traz o anel e coloca no seu dedo. Sim, ele tem herança. Pela graça. Só pela graça. Traz o anel e coloca no seu dedo. E traz sandálias para colocar nos seus pés. Porque aqueles que andavam descalços naquele tempo eram os servos, eram os escravos. Os filhos não andavam descalços. Os filhos usavam sandálias, não é? Para proteger seus pés do caminho. Então o pai falou: traz sandálias para ele. Irmão, o pai vestiu e colocou sobre o filho tudo o que o filho simplesmente não merecia e não tinha por onde fazer nenhum merecimento. Isso é graça. Porque misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. E graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Então, essa parábola é a parábola do amor extravagante do Pai. E essa parábola está conectada com Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem. Toda vez agora que você lê essa palavra, carecem, lembra do filho pródigo. Para que você saiba do que nós carecemos. Nós carecemos de vestes novas, nós carecemos de sandália nos pés, nós carecemos de anel no dedo. Acima de tudo, nós carecemos do Pai, da casa do Pai, da comunhão com o Pai. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, então hoje não vou entrar em detalhes.
Nós só temos 15 minutos. Ontem nós falamos sobre essa glória. Eu citei para os irmãos 2 Coríntios 3,18, você que está anotando. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, que diz que nós fomos santificados pelo Espírito e fé na verdade para alcançar, olha o propósito, santificados, chamados, não para ter perdão de pecados, não só para ser justificados, não só para ser santificados, mas 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versos finais, ele nos chamou para o seu reino e glória. Hebreus 2, ele está conduzindo muitos filhos à glória, sempre glória. Filipenses 3, 20 e 21, a nossa pátria está no céu, onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, semelhança, mesma imagem, ser idôneos, uma noiva semelhante ao noivo. Glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Deixa eu dar para os irmãos só uma referência sobre essa palavra gratuitamente. Abra rapidamente João 15, 25. João 15, 25. É a mesma palavra no original que o Espírito Santo usou. O que Deus, o Espírito Santo, quis dizer com sendo justificados gratuitamente? Gratuitamente. Essa palavra. Ela está lá em João 15, 25. O que está escrito aí? Está dizendo que quando o Senhor Jesus foi traído, né? Isso aconteceu e foi crucificado, naturalmente falando, pelas mãos de pecadores, de iníquos, é para que se cumprisse o que estava escrito lá no Velho Testamento, aí é citado aí, odiaram-me, o quê? Sem motivo, essa palavra aí, grega, traduzida como sem motivo, é a palavra de Romanos 3, 24. Então nós somos justificados como? Sem motivo. Gratuitamente. Qual que é o motivo da nossa justificação? Sem motivo. O motivo está em Deus. O motivo é o amor de Deus e a ira de Deus e o desejo de Deus de que o seu propósito então eterno se cumpra. São os propósitos de Deus. Quanto a nós, sem motivo. Justificados sem motivo. Gratuitamente. Por sua graça. De novo, aquela parábola do filho pródigo, uma figura boa, né, para falar de graça, como já falamos. Como? Como que nós somos justificados? Através, mediante. Então você vê que a redenção vem antes da justificação. Viu? Será que você já gastou fosfato demais nesses dias? Estou exigindo muito. Mas põe aí, busca lá a reserva adicional e coloque aí sua cabeça para pensar. Olha o que ele está dizendo. Que nós somos justificados sem motivo mediante. Então, antes da justificação, tem uma coisa que tem que acontecer primeiro. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. São passos para trás. Paulo está dizendo que para ser justificados, nós fomos redimidos. Né? E nós fomos redimidos porque nós fomos propiciados. Então, a propiciação, ela nos proporciona redenção e a propiciação nos proporciona justificação. Tá certo? São palavras que nós não teremos tempo de estudar. Justificação, se o Senhor permitir, é encargo para uma outra conferência. Justificação, especificamente. Mas então, ele diz, justificados por essa redenção que há em Cristo Jesus, apenas para citar, redenção. Apolutrosis, essa palavra no grego significa comprar, literalmente, lutron era uma moeda que usava para comprar escravos. Lutron, apolutrosis, comprar para longe, comprar e levar para longe, apolutrosis. Redenção. O Senhor foi até o mercado de escravos, viu aquele bando de escravos, que somos nós, escravos externa e internamente, e ele pagou um preço e comprou alguns escravos e conduziu esses escravos para longe do cativeiro. Efésios diz que ele levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ele nos comprou para fora, ele nos transportou do império das trevas
nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o significado de redenção. Comprar para longe, transportar de uma esfera para outra esfera. Redenção, compra, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs. Outra palavra importante. Essa palavra no original significa expor publicamente. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Deus nos comprou, Ele não nos comprou às escondidas. Ele nos comprou à vista de anjos, demônios e homens. Em primeiro lugar, à vista do próprio Deus, é claro. Porque o próprio Deus estava em Cristo. Então, irmãos, a cruz é um espetáculo público. Espetáculo público. A quem Deus expôs publicamente, manifestou. No seu sangue, o sangue do Calvário, o sangue da cruz, uma exposição pública. Lembra que ontem nós vimos Colossenses 2? Ele publicamente, lembra dessa palavra em Colossenses? Publicamente expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na... Então, a quem Deus propôs, exibiu publicamente, no seu sangue, como propiciação. Então, agora, eu vou usar esse tempinho final, e se o Senhor permitir, então amanhã nós continuamos, amanhã pela manhã. Para falar para os irmãos, vou praticamente só citar hoje 6 textos, sem comentar. Vamos guardar isso para amanhã. Onde nós vamos ver a raiz dessa palavra, propiciação, ser usada de 3 formas diferentes. Então hoje eu vou dar só o quadro, e amanhã nós compartilhamos. A palavra, a raiz grega, transliterada para o português, para te ajudar no seu estudo, depois você pode consultar um dicionário grego, e vai ser muito ajudado. O prefixo da palavra, eu vou soletrar para os irmãos, porque ela é importante. H-I-L-A-S. Então guarde esse ilas, tá certo? H-I-L-A-S. Esse é o prefixo. Agora o sufixo vai mudar. Então, ilasterion, palavra usada aqui, Romanos 3:24. Propiciação. Propiciação. Ilas, agora você acrescente. T-E-R-I-O-N. Está entendido? Ilasterion. Ela aparece 2 vezes só no Novo Testamento. Amanhã nós vamos estudá-la. Ela aparece só aqui em Romanos e lá em Hebreus. E você vai ver que realmente se refere a um lugar propiciatório, um lugar. Amanhã nós vamos ver e compartilhar mais detalhes. Então essa é a primeira, ilasterion. O que significa então ilasterion? Lugar de propiciação. Guarde isso então. Lugar de propiciação. A próxima palavra, ilas, de novo, H-I-L-A-S, ilasmos. Acrescenta agora, M-O-S. Ilasmos. Ela aparece na Bíblia, de novo, só 2 vezes. Onde que ela está? 1 João 2,2. Anote aí, depois você lê. 1 João 4,10. 1 João 2,2 e 4,10. Ilasmos. O que significa ilasmos? Oferta, sacrifício propiciatório. Tá certo? Ilasmos, oferta propiciatória, sacrifício propiciatório. Amanhã vamos estudar. E a última palavra, que também tem o mesmo prefixo, ilas. Agora é um verbo, ilaskomai no grego. Então, ilas de novo, agora você acrescenta K-O-M-A-I. Ilaskomai. Sabe o que significa no grego? Uma ação. Que seria então o quê? Fazer propiciação. Compreender? Então a primeira palavra, ilasterion, é um lugar. A propiciação tem um lugar. Por isso lá no Velho Testamento chamava o propiciatório. Que era o que era o propiciatório? A tampa da Arca da Aliança. Não é? Amanhã nós vamos estudar isso. Depois, ilasmos. Ilasmos é a oferta que é colocada nesse lugar. O sacrifício, a oferta. Ilasmos. E por último, ilaskomai. Agora então pense, para nós terminarmos, para nós termos o oferecimento de uma oferta ao Senhor, nós não precisamos dessas 3 coisas? Sim ou não?
Nós não precisamos de um lugar adequado. O sacrifício podia ser oferecido em qualquer lugar. Alguém podia matar um animal lá no campo e oferecer para o Senhor? O animal morto? Não. Ele tinha que levar o animal aonde? No altar. E entregar ao sacerdote. Ele impunha as mãos sobre o animal era identificado com ele, não é? Simbolizando transferência, os pecados dele sobre o animal, que não tinha nada a ver com isso, era inocente. E aquele animal era imolado no seu lugar, aquele corpo era oferecido no altar. Então havia um lugar específico para se oferecer sacrifício, ilasterion. Depois havia um sacrifício, ilasmos, né? O próprio animal, o próprio sacrifício. E depois, o que mais que tinha? Alguém que fazia essa propiciação. Alguém tem que matar o animal. Ele não vai morrer de infarto. Ele vai ser assassinado. Alguém vai fazer propiciação. Onde que aparece essa palavra? A gente vai ver amanhã. Vou citar um dos lugares. Hebreus 2,15. Hebreus 2,15 diz que o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus, é fiel e misericordioso. E ele fez propiciação. Fez propiciação. Hebreus 2,17. Ele fez propiciação. Esse é o verbo, ilaskomai, fazer propiciação. Então amanhã, nós vamos terminar aqui hoje, nós vamos ver que o Senhor Jesus é, ao mesmo tempo, aquele que faz propiciação. Quem que fez propiciação? Quem que é o sumo sacerdote? Quem que matava e oferecia o sacrifício do animal, especialmente no dia da propiciação? Levítico 16, não tem um dia lá? O dia da expiação. Não é isso, irmão? Quem que matava o animal no dia da expiação, levava o sangue lá para o propiciatório, para aquele lugar que nós vamos estudar amanhã? Não era o sumo sacerdote? Quem que é o sumo sacerdote? É o Senhor Jesus. Foi Ele quem fez a ação de propiciar. Não foi nenhum outro, senão Ele mesmo. Agora, quem que é a oferta? Ele mesmo. Amanhã nós vamos ver. Ele é a oferta de propiciação. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Ele é a oferta propiciatória. Irmãos, e o lugar de propiciação? Quem é o lugar de propiciação? O que é o lugar de propiciação? Ele mesmo. Porque Romanos 3,25 está dizendo exatamente isso. Que Deus exibiu publicamente, propôs, exibiu publicamente um lugar de propiciação que se chama Cristo Jesus, no seu sangue. Jesus Cristo é o único ponto de encontro possível entre Deus e o homem. Por isso que nós não somos salvos por filosofia, por religião, por obras, porque Jesus Cristo é o único ponto de encontro entre Deus e o homem. Ele é o lugar de propiciação, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o lugar de propiciação. Então ele é sumo sacerdote, ele é a oferta e ele é o lugar de propiciação. Amanhã nós vamos estudar este assunto especificamente, olhando um pouquinho de Êxodo capítulo 25, o propiciatório, e procurar colher através daquela tipologia algumas verdades. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez olhamos para o Senhor, te pedindo que a Tua palavra não se perca no nosso espírito e no nosso coração. Guarda, Senhor, nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração. Te pedimos porque carecemos tanto disso. Não queremos ter uma mente distraída e nem sermos um vaso furado, mas queremos reter com firmeza as verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Ajuda-nos a meditar, guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, gerando vida e fruto em nós e no nosso testemunho do Teu nome. Te entregamos as Tuas mãos hábeis, a Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, aplica as nossas vidas, Senhor, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.